Eu sou o PH Pereira e este é o canal Mergulhando nas Escrituras. É interessante, meus irmãos, nós tratarmos sobre este assunto, não é? E quando eu pensei em abordar um tema como este, lembrei-me de um episódio interessante na época da minha infância, dentro de uma igreja pentecostal. Vocês sabem que em crianças gostam de brincar, são bem elétricas, não é? E nós fazíamos isso dentro da igreja. Haviam o dia de ensaio, de reunião, não é? E crianças não param, correm de um lado ao outro. Nós fazíamos isso dentro da igreja. Corríamos, algumas vezes os bancos eram virados. E certa vez a gente subiu em cima do púlpito. E quando a gente subiu, as professoras da escola dominical das crianças deram um grito lá de baixo, né? Elas estavam na nave da igreja e gritaram dizendo: saiam já daí, seus moleques, porque o altar é santo. Meus irmãos, eu lembro que na época nós saímos correndo de sobre o púlpito, temerosos, pensando que alguma coisa iria acontecer conosco. Essa é a mentalidade, não é? De muitos crentes, não somente naquela época, mas essa ideia perpetua entre muitos crentes da atualidade. Quer dizer então que há lugares dentro da igreja que são mais santos que o outro? Quer dizer então que na nave da igreja nós podíamos correr, virar bancos, dar piruetas, contudo, no púlpito deveria ter uma certa postura, porque era um lugar mais santo. É interessante, meus irmãos, porque parece que algumas pessoas querem voltar às práticas veterotestamentárias. Por quê? Porque na época do Antigo Testamento, de fato, havia um tabernáculo e posteriormente um templo, não é? Havia toda uma divisão entre lugar santo e lugar santíssimo, ou santo dos santos. Um véu que pesava cerca de 1 tonelada, que era preciso de 12 juntas de bois para carregá-la. Esse véu, por sua vez, separava o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo. Então, havia toda uma santidade envolvendo o lugar santíssimo. E parece que os crentes modernos querem voltar às práticas do Antigo Testamento. Querem voltar a praticar leis cerimoniais, como tipologias, sacrifícios de animais, unções de pessoas, unções de objetos, de utensílios e coisas, uso de instrumentos. No culto a Deus, parece que querem voltar e fazem da igreja como se fosse um templo judaico. Seria outro erro de algumas pessoas, e eu creio que algumas fazem inconscientemente, não sei, quando afirmam que a igreja, e a igreja como edifício, como templo, ou melhor, como edifício, como construção, não é? Afirmam que a igreja visível, né? Bem como Agostinho definiu, ensinam que essa igreja, por sua vez, denominam como templo. Irmãos, igreja é igreja, templo é templo. Templo não existe mais. O último templo, reconstruído por Herodes Magno ou Herodes o Grande no ano 37 a.C., foi destruído no ano 70 d.C. pelos romanos na queda de Jerusalém. Não existe mais templo. O que existe hoje são igrejas. A igreja visível e a igreja invisível, que é o corpo místico de Cristo. Não há mais uma divisão entre lugar santo e lugar santíssimo. O púlpito da sua igreja não é altar. O púlpito da sua igreja é púlpito. Ele não é mais santo do que a nave da igreja. O lugar só se torna santo quando santos eleitos do Pai estão presentes em seu culto solene. Fora isso, é uma construção, é um prédio, não é?
normal, é um edifício como os outros. Pare de atribuir o púlpito da sua igreja como um altar, lugar santo. Né? Eu fico imaginando o pavor daquele irmão ou irmã que limpa a igreja. E quando vai limpar o altar, né? Eu imagino o temor, o medo que eles passam. Meu Senhor, me perdoa. Eu vou subir agora no altar e é possível que o Senhor venha me fulminar aqui. Eu imagino o pavor daqueles irmãos que limpam as cadeiras, passam aspirador no tapete do púlpito, não é? Só faltam fazer o sinal da cruz. O púlpito da sua igreja é púlpito, não altar. Ok? As práticas cerimoniais foram abolidas por Cristo na cruz. Colossenses 2, 16 e 17, Paulo diz isso com clareza e de forma explícita. Portanto, atente para isso. Ok? Abraço.